Vamos lá mais um cafezinho e vamos continuar falando de microserviços e quem sabe testes. Vamos lá? Bom, eu tava a semana toda querendo falar de microserviços, tô falando aí, tá dando pouco views, mas beleza, não me importo com isso, né? É importante como as pessoas têm gostado. Se você não viu, veja aí os vídeos, compartilha com alguém que você acha que gostou. E hoje eu quero falar de testes. Aliás, eu tô enfrentando problemas com testes e eu posso até falar um pouquinho disso. Então vamos lá. No contexto de microserviço, o que acontece com os microserviços, né? Você tem uma maior comunicação entre serviços. Então você vai ter que priorizar mais os testes de integração. Por quê? Por que acontece isso, né? Vou primeiro falar um pouquinho de teste, dar uma introdução ao teste, né? Por que testar? Uma coisa que, assim, 2025 as pessoas ainda têm que responder isso, né? Porque tem pessoas que não sabem por quê. Porque, assim, se você não for um Master Blaster super mega pessoa que consegue pensar em todas as possibilidades, você é falho. Todo mundo é falho. Todo mundo insere bugs. Então, assim, todo mundo insere bugs, né? Então, o teste é aquela coisa, principalmente o teste automatizado, é aquela coisa que garante que o seu software não vai inserir bugs na produção, não vai levar bugs para algum lugar que ele não deveria levar. Então, testes é uma garantia de que o seu software funciona. Por quê? Porque você não consegue dar garantia, eu não consigo dar garantia, ninguém consegue dar garantia. E é muito engraçado que, assim, são as pessoas que falam, eu nunca não preciso de teste, não preciso fazer teste, não preciso fazer testes. No momento eles vão culpar alguém. No momento que acontece, porque é culpa de não sei quem. No momento eles vão culpar alguém. Mas, assim, é culpa de quem não fez o teste, né? Mas não só isso, né? Assim, o teste ele também tem que ser bom, né? O que eu falo que é um bom teste? Assim, o bom teste é aquele que quando ele falha, ele acusa o erro, né? Não é aquela coisa que quando ele falha, falhou esse teste. Aí você tem que ficar descobrindo o que tá acontecendo ali para tentar entender o que vai consertar. Então quando um teste é ruim, você gasta muito tempo tentando descobrir porque o teste falhou. Quando o teste ele é bom, você olha pro erro e fala assim, putz, tá falhando tal coisa, né? Então o teste, ele tem que dizer para você exatamente o que ele tá testando. Exatamente assim, lá dentro do software, o que ele tá testando, né? Por exemplo, eu tô tendo uma dificuldade agora no momento que, assim, eu fiz um refactor gigantesco por uma funcionalidade, por um improvement bem importante e eu tava tentando melhorar uma das performances lá que é importante, assim, não é que vai usar menos CPU, menos memória, não, é que vai processar mais mensagens por segundo, o que é bom. E aí falhou um teste. E eu passei o dia todo ontem tentando descobrir porque o teste falhou. Faz 2 dias que eu não descobri que o teste falhou. 2 dias. Eu não consigo. Simplesmente eu não consigo. Por quê? Porque o teste pega, sei lá, 20 mensagens, manda pro negócio e falha. Eu não sei o que ele tá testando. Eu não sei. E o código é gigantesco. É um código em Python e o código, sei lá, envia a mensagem. Verifica se a mensagem é igual ao esperado. Eu não sei o que o teste faz. Eu não sei o que o teste valida. Eu não tenho a mínima ideia. E aí. E aí, assim. Eu não sei o que cada mensagem faz. Né? Porque assim, se tivesse pelo menos assim, uma mensagem, essa mensagem vai ser agrupada em tal coisa, blá blá. Tipo, não tem. Isso tá na cabeça de quem criou o teste. Então, eu não tenho a mínima ideia do que esse teste tá validando. Então, um bom teste para mim é aquele que, assim, primeiro ele valida o output. Ele cria um cenário, dado aquele cenário, ele executa alguma coisa que vai testar na aplicação, depois ele valida a saída, ele tem que validar, né? E aí, quando ele valida essa saída, ele diz exatamente o que ele está validando e onde pode ser o erro, né? Por exemplo, tal aplicação não está fazendo tal coisa. E aí, quando você vê aquele erro, você fala assim, tá ali, ó. Tá ali o problema. Porque o que eu tô vendo hoje, a aplicação funciona como tal, os testes unitários estão passando, o teste de regressão tá dando um erro aqui que eu não sei o que ele faz, né? E é difícil, cara. É difícil, é muito difícil. Lidar com testes assim é muito difícil. Gasto o meu tempo, gasto o tempo de qualquer pessoa, porque principalmente gasta o meu tempo, o tempo que quem tá sendo gasto aqui é o mais caro de todos, né?
Não que eu seja o mais cara dos profissionais. Mas assim, tipo, a pessoa que fez o teste, não sei se. Pelo tanto de código que escreveu, o tempo dela deve ser barato, né? Mas e esse teste eles têm que seguir um negócio que chama de pirâmide de teste. Eu tenho um cafezinho sobre pirâmide de teste. Se você procurar aí pirâmide de teste, você vai achar esse cafezinho. Se eu lembrar, eu coloco aqui como referência. O que é a pirâmide de teste, né? A pirâmide de teste é quando assim, por exemplo, a maior parte das funcionalidades eu tenho que testar com teste unitário. Por quê? Teste unitário, ele tem um retorno muito rápido, ele executa rápido, né? Se ele executa rápido, e se o seu teste unitário não executa rápido, já temos aí um problema, né? Um problema sério para resolver. Eu mesmo já fiz switch de testes unitários que demorava horrores, né? E é difícil, porque uma hora você vai ter a vontade de desabilitar aquele cara. Fala assim, putz, se eu desabilitar isso aqui, eu ganho, sei lá, uma hora. Teste demorar 20 minutos é muito. 20 minutos é muito, assim. Eu acho que, tipo, 7, 8 tá ok, mas aí você tem que rodar toda vez que você vê o push, né? E tem que testar tudo, né? Acho que 20 minutos tá ok. Tipo, bom, aí você roda ali quando fizer o push, depois você isola o teste, vê qual que é, ele fica testando manualmente ele até funcionar e depois manda, né? Mas o problema é quando. Eu já vi teste que demorava mais de uma hora, 2 horas. Isso aí era difícil. Aí era muito difícil. Mas o teste unitário aí tem que ser rápido, você tem que testar o maior número de funcionalidades. Depois você faz um teste aqui, um teste um pouco mais lento, e aí testa menos funcionalidade, mas aquele você vai mudar para aquela outra tecnologia, para quê? Para decidir, para testar um conjunto de funcionalidades que não consegue testar com o teste unitário, né? Então assim, quando eu falei que eu tô falando de microserviços, tô falando do quê? Eu envolvo comunicação com rede, né? Então, você poderia ter um teste. Eu não sei como é que funciona hoje em dia, eu só li na literatura acadêmica, que é o teste por contrato, né? Nem sei se é literatura acadêmica, né? O que era o teste por contrato? É assim, você coloca uma API esperada e vê se aquela API gerada. Talvez o Swagger, né? Ou OpenAPI tem alguma coisa disso, né? E vê se aquela API esperada cobre a necessidade ali do teste, né? Por isso que até pensei em falar de OpenAPI, eu esqueci, né? OpenAPI é quando você gera um YAML daquilo que você tem de API e aquele YAML você usa para comunicar com os outros. Fala assim, olha, isso aqui é minha API, você pode se comunicar com isso. E aí quem for o cliente daqui dele pode até gerar pode até gerar o automático, o código automático daqui dali. Então eu já vi, assim, não sei como é que funciona hoje em dia, né? Porque eu uso muito pouco, assim, HTTP, né? Mas, assim, 7 anos atrás eu cheguei a gerar clientes aliás, assim, tem no microprofile, tem um negócio chamado REST Client. Talvez no Quarkus tenha, que você consegue gerar código a partir da documentação da OpenAPI. Então você não consegue gerar códigos a partir da documentação da API. Você pega lá, você faz que nem o JAX RS, né? Você pega aquele cara, talvez você consiga gerar, né? Não sei, mas e aí você gera código a partir daquele cara e você tem o seu código lá gerado a partir do YAML, né? Tem gente que não gosta de YAML, mas assim, pode ser através de um JSON, pode ser, né? Mas o teste por contrato você valida, né? Então, assim, até uma coisa interessante, você tem que validar, tipo, se você, eu tô quebrando uma API, não tô quebrando uma API, se eu preciso ser nulo, se não preciso ser nulo, você tem que documentar bem, né? Documentar bem aí já passa pro OpenAPI, né? O teste ele tem que se preocupar com isso, ele tem que se preocupar, tipo, olha, o meu serviço tá funcionando direito? Ele funciona corretamente? Então você testa ele dentro do seu projeto lá, com o teste unitário, vê se a funcionalidade está correta, depois testa ele fora, vê se ele está cumprindo todos os contratos, depois testa ele de integração, vê se assim, o dado gerado por aquele outro serviço ali vai ser validado aqui corretamente, né? Então você tem que ter todo esse teste para quê? Para validar que você não está entregando bug, né? Porque o grande problema do teste é que uma hora, uma outra, você entrega um bug. E aí você tem que ter, assim, ciência suficiente de, tipo, eu espero que esse bug não dê um custo muito alto pro meu produto, né? Porque, assim, bug pode ser que eles não dão custos, né? Mas, assim, às vezes eles custam caro. E aí, assim, você vai tomar uma abordagem. Você fala assim, no Brasil tem uma cultura muito, muito foda, que quando bugs chegam em produção, você culpa alguém. Você tem que culpar alguém, né? Tipo,
quanto na verdade foi o processo inteiro, cara. Tipo, se um bug chegar em produção, porque não sei quem comitou na master. Tá bom, mas quem deixou o cara comitar na master? Quem deixou o cara jogar um negócio na produção sem rodar o teste unitários? Porque é difícil de rodar. No meu caso, o teste é difícil de rodar. É complicado rodar e ele demora 1h40 para rodar. Então, assim, é um teste que de vez em quando a gente olha assim, por exemplo, quando eu vou fazer entregar coisa pra resolver bug em prod, às vezes eu não rodo ele, porque os caras estão pedindo lá, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Eu falo, não vou esperar 1h40 pra rodar, fazer a build, rodar o teste, depois. Não, conserto o local, entrego, depois eu rodo a build, e aí se deu erro, eu falo pros caras, então, tem uma outra release aqui que não tem erro, né? Essa aqui tem erro. Porque o teste é muito demorado, né? E outra coisa que eu acho, né? O teste, principalmente o teste de microserviço, né? Porque eu falei nos vídeos anteriores que microserviço é sobre DevOps. Tudo de microserviço é sobre DevOps, né? E aí, por que não fazer o teste automatizado, né? Você cria uma pipeline de teste. Você cria lá, faça a build, depois da build eu disparo um outro job no Jenkins lá, que ele vai me fazer os testes automatizados, e aí depois que ele me faz os testes automatizados, ele me dá o relatório. Então, assim, pra mim o ideal, porque assim, como eu falei, o tempo é caro, o tempo do desenvolvedor é caro, o tempo de todo mundo é caro. Todo mundo... o tempo, assim, não queria estar trabalhando, eu queria estar em casa. Quer dizer, eu tô em casa, né? Eu queria estar, sei lá, coçando o joelho, né, em casa, tipo, eu prefiro estar coçando o joelho em casa do que estar trabalhando. Sério. Tipo, e aí, assim, quando você faz testes bons, e quando você organiza esses testes bem feitos, né? O desenvolvedor vai lá, ele comita o software, sobe aquele software, aí ele espera assim, vou tomar um café. Aí toma um café, quando ele volta, fala assim, putz, falhou o teste tal, e falhou por tal motivo. Nossa, esqueci mesmo dessa condição, deixa eu voltar lá e corrigir, né? Então isso é um teste bem feito, né? Um teste que dá uma resposta ao usuário, né? E aí tem uma outra coisa de teste, assim, que eu esqueci de falar, né? Porque, assim, um conceito muito interessante no começo do DevOps é trazer para o Dev algumas responsabilidades de operação, né? E eu tava falando aqui, tipo, não, mas o teste eu não sei quem que fez, não sei o quê. O ideal é que o teste seja feito por quem desenvolveu, né? Muito tempo atrás tinha uma ideia, né? Que o teste deve ser... Isso acontecia em empresas que não tinham testes automatizados, né? O teste não pode ser feito com alguém que desenvolveu porque essa pessoa é viciada, né? Viciada no sentido de... não viciada em drogas, obviamente. Viciada no sentido de, tipo... eu tenho uma visão viciada da realidade. Eu tô fazendo exatamente aquilo que você tem que testar, né? Eu acho esse um ponto imaturo. Quando vou criar os testes, eu crio exatamente naqueles pontos de contorno. Eu falo assim, não... eu recebo aqui um número tal, tá? E se eu receber um número, sei lá, um string ali? Vamos ver o que acontece, né? E eu vou fazer esses testes, né? O que acontece se eu fizer outra coisa? O que acontece se eu fizer outra coisa? Óbvio que em algum momento alguém vai chegar num ponto que vai, chegou tem um bug ali. Eu odeio bug, né, em software, por isso que acontece. Eu adoro ver, quando alguém me diz que, tem um bug no seu software, eu adoro, porque assim, é uma forma, um momento que eu vou corrigir o meu próprio software, vou melhorar ele. Então, assim, bug é uma oportunidade de melhoria no software, né? E aí eu já tive uma época que eu tinha imaturidade de ficar com raiva do tester, né? Falar, cara, não sei o que. Não, depois eu aprendi, tipo, por que eu vou ficar com raiva do tester? E se eu fizer coisas... Eu lembro que uma vez eu tava... Eu desenvolvi um IDE, né? E fizeram um teste lá que fizeram um XML inválido no editor de XML. E eu fiquei assim, mas por que o XML tem que ser inválido? Depois, hoje eu penso assim, o XML pode ser inválido. A pessoa não pode conhecer muito bem do formato lá e escrever alguma coisa, né? Mas assim, segue a vida, né? Na época eu fiquei bravo, hoje em dia eu não ficaria. Ficaria, cara, que legal, não tinha pensado nisso, né? Mas isso aí, pessoal. Falei um monte de testes, não sei se tentar resumir assim. Testes tem que dizer exatamente o que estão falhando. Em termos de microserviço, você tem que testar coisas na interface do seu serviço, nas bordas dele, você tem que chegar na borda dele e definir as APIs, né? Aí você pode usar o OpenAPI para exportar a API desse cara.
não sei se eu falo disso hoje à tarde, ou não tenho ideia. E você tem que validar que os erros não vão acontecer, né? Porque assim, se você tem um microserviço, você está interagindo com outros serviços que vão ter deployments em momentos diferentes, que vão ser diferentes. Então, assim, você tem que ter um serviço estável, né? Então, eu espero que isso tenha te ajudado alguma coisa e valeu. Qualquer coisa, mande um comentário aí, compartilhe o meu vídeo, dá o like e qualquer coisa aí pra, sei lá, compartilha, joga no grupo de Zap aí. Valeu, brigadão.